Oi, boa noite, aqui é a Mayara e eu vou estar apresentando a análise morfométrica da bacia hidrográfica do Guajivira. Sobre a área de estudo. A bacia hidrográfica está localizada no estado do Paraná. Compõe uma subbacia da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. Está localizada na região metropolitana de Curitiba. A bacia de interesse ela foi delimitada a partir do posto fluviométrico do Guajivira, que está localizada no município de Araucária, com suas coordenadas apresentadas aqui. A área inicial disponibilizada é de 2.314,52 km². Para a realização das delimitações da bacia hidrográfica, foi utilizado como base de dados a topografia do Topodata, a malha territorial dos estados e municípios fornecidas pelo IBGE e a hidrografia disponibilizada no Hidrofits. Para a delimitação automática, foram seguidos os passos demonstrados aqui, onde toda a delimitação foi realizada a partir do modelo digital de terreno, o arquivo raster, por meio de comandos e ferramentas do próprio QGIS. O MT foi corrigido, depois recortado, foi gerado o Flow Accumulation, Flow Direction e String Segments, onde foi selecionado para a delimitação o ponto de maior acumulação, de fluxo, e posteriormente também foram testados vários limiares. Os limiares atestados estão apresentados aqui, e o que mais se aproximou da hidrografia de referência é o limiar de 5.000, conforme mostrado aqui na figura. Para a delimitação automática, também foi utilizado o modelo digital de terreno, entretanto, esse modelo foi utilizado para gerar as curvas de nível do local de interesse. Posteriormente, foi criado um polígono para demarcação da bacia hidrográfica, ligando os pontos conforme todos os preceitos já ensinados para a delimitação de uma bacia hidrográfica, não cortar a hidrografia, entre outros. Essas são as curvas de nível geradas, para a delimitação da bacia apresentadas aqui no mapa. Após todo o processo, foram gerados dois mapas das delimitações, conforme apresentado aqui, a automática e a manual. Posteriormente, foi seguido por análise morfométrica em si, onde foram definidos alguns parâmetros, aqui estão descritos alguns, como a área e o comprimento dos rios, comprimento do rio principal, número de rios, declividade e altitude. Depois de determinar esses parâmetros, a gente prosseguiu para a aplicação de algumas formulações, que definiram a largura média da bacia, fator de forma, índice de compacidade, densidade de rios e densidade de drenagem. Os resultados para ambas as delimitações são apresentados na tabela a seguir. Todos os resultados foram muito satisfatórios e coerentes. A área da bacia teve uma diferença de apenas 7,23 km² e também ambas as delimitações se aproximaram do valor de referência fornecido anteriormente, com desvio de apenas 8,25 km². A diferença no perímetro foi de 46,70 metros e da largura média da bacia de 6,91 e do comprimento do rio principal de 19,2. A maior discrepância entre as delimitações está na diferença entre o número de rios. A bacia automática apresentou 85 rios a mais do que a manual, e isso influenciou em outros parâmetros, como a densidade de rios e a densidade de drenagem. O fator de forma de ambas foi semelhante, mas o da automática foi inferior. Entretanto, ambas foram classificadas como não sujeitas a enchentes. Já em relação ao índice de compacidade, teve uma diferença pequena de apenas 0,27, e a bacia delimitada automaticamente foi classificada como não sujeita a grandes enchentes e a manual como bacia com tendência mediana às enchentes. Para a determinação da curva ipsométrica, foi utilizada a própria ferramenta do QGIS e o modelo de terreno, a ferramenta Ipsometric Curves. Posteriormente, foi exportado os dados e plotado um gráfico onde a altura mediana corresponde ao ponto de elevação de porcentagem de área acumulada igual a 50%. Já a altura média foi utilizada o MTT reclassificado e foi feita a média ponderada pela área entre as faixas de elevação, conforme apresentado aqui na formulação. Aqui está o resultado de ambas as delimitações. Os resultados foram muito semelhantes, conforme mencionado aqui, tanto para a altura média quanto para a altura mediana, e as duas curvas foram coerentes. Em relação ao perfil longitudinal e declividade do rio, após o rio principal ser definido, foi utilizada a ferramenta Profile Tool para gerar o perfil. O MT utilizado como entrada foi o MDT corrigido, recortado no formato da bacia, e os dados exportados foi utilizado para calcular a declividade média e máxima, conforme as formulações apresentadas aqui. Essas são as curvas hipossemétricas, e a declividade média e declividade total obtidas. A gente observa uma diferença significativa em relação às variações verticais aqui entre as duas curvas, Isso pode acontecer por conta dos dados de entrada que a gente utilizou e também por conta de uma certa suavização que o modelo de delimitação automática pode fazer nos valores, de altura do modelo digital de terreno. Já para as leis de Orton, a gente aplicou as seguintes formulações descritas aqui, e antes de aplicar as formulações, foi necessário realizar a classificação dos rios conforme Staller. Esse foi o resultado, Ambas as bacias tiveram uma classificação até a quinta ordem, classificando a bacia como uma bacia de quinta ordem, e aqui está os rios classificados da ordem menor até a ordem maior. Para a determinação da curva ipsométrica, foi utilizada a própria ferramenta do QGIS e o modelo de terreno, a ferramenta Ipsometric Curves. Posteriormente, foi exportado os dados e plotado um gráfico onde a altura mediana corresponde ao ponto de elevação de porcentagem de área acumulada igual a 50%. Já a altura média foi utilizada o MTT reclassificado e foi feita a média ponderada pela área entre as faixas de elevação, conforme apresentado aqui na formulação. Aqui está o resultado de ambas as delimitações.
Para a primeira lei, a gente teve o seguinte resultado por amplas delimitações. A primeira lei diz que o número de canais ele decresce conforme a ordem do canal aumenta, né? Então a gente consegue verificar esse comportamento em ambas as delimitações, né? Então, mostrando que a primeira lei foi atendida. Já a segunda lei, ela diz que o comprimento dos canais tende a aumentar conforme a ordem dos rios aumenta, né? Então, ou seja, descreve um processo diretamente proporcional. O gráfico também confirma esse comportamento em ambas as delimitações, mostrando também que a segunda lei foi atendida. E aqui está o resultado da terceira lei, né? A lei da declividade dos canais. Essa lei diz que a declividade dos canais também vai ser decrescente em relação à ordem do canal, né? Ou seja, inversamente proporcional. Conforme a ordem do rio aumenta, a declividade diminui. Para a primeira lei, a gente teve o seguinte resultado por amplas delimitações. A primeira lei diz que o número de canais ele decresce conforme a ordem do canal aumenta, né? Então a gente consegue verificar esse comportamento em ambas as delimitações, né? Então, mostrando. Tá. Bom, para o tempo de concentração foram aplicadas 3 formulações a partir dos dados obtidos anteriormente. Esses são os resultados da delimitação para os tempos de concentração, tanto da automática quanto da manual. Os resultados tiveram uma ordem de grandeza semelhante, com algumas discrepâncias, e isso está relacionado ao fato de que essas são fórmulas empíricas determinadas em bacias hidrográficas diferentes, né, e cada bacia vai ter sua morfologia diferente, influenciando nessas formulações e também nos resultados. Em relação às conclusões, né, o objetivo principal foi atendido, mostrando que ambos os métodos de delimitação são muito satisfatórios, né, e produzem resultados semelhantes. Ambas as metodologias apresentaram resultados bons, né, com uma discrepância principalmente em relação ao comprimento do rio principal, número de rios, densidade de drenagem e densidade de rios. Portanto, é sugerido a aplicação de um novo limiar para verificar se essas discrepâncias apresentadas podem ser reduzidas. Todas as leis de Orton também foram atendidas.